sejam todos bem-vindos ao meu canal do Alfredo Podcast. Hoje vamos abordar um tema que está a afetar famílias e merece ter uma reflexão muito clara. E para todo o pessoal que está ao outro lado, por favor, acompanham e partilham os nossos episódios e vão mesmo lá na YouTube, subscrevam ao nosso canal. E para todos os manos que estão no Bié, no Ambo, na província de Malães, por favor, façam parte, façam sentir e também apoiam o nosso canal para a gente estar mais lá no topo. E hoje nós vamos falar sobre a educação, o desemprego, a pobreza, a prostituição, por intermédio de um tema incrível, que é a reeducação social, com o nosso doutor José André, ou André José. Então, pessoal, ficam ligados com o nosso canal e vão mesmo até o final. Nosso doutor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigado. Uau! Para a gente começar com o nosso debate, eu gostaria que o nosso doutor compartilhasse o seu nome. André José Calumenino, Ok. sociólogo educacional. Uau! Certo. Estou aqui para abordar algum tema muito preponderante a nível não só nacional, mas sim internacional. Uau! Então, é um tema que afeta a sociedade, Ok. é um tema que afeta a juventude, no geral, as crianças. Então, isso normalmente fica deste lado, fica ligado e não irás te arrepender. Uau! Uau! Nós estamos gratos, doutor. Estamos Obrigado. gratos. E, na verdade mesmo, o que é a reeducação social? A reeducação social tem a ver muito com a sociedade em si. Ok. E normalmente nós chegamos numa época que noutra hora as pessoas normalmente já não vivem o atual, certo? Eu sou de um tempo na qual que eu cresci, eu vi, e o que eu estou a ver atualmente não é o que eu vivi. Então, realmente, a educação social é albergar os costumes que na qual noutra hora que não está a se fazer sentir. Normalmente, isso é mais ligado ao Ministério da Cultura, e esse trabalho indo trabalhando. Esse trabalho é um processo delicado, e então isso não podemos só olhar pelo Estado. É um trabalho de todos, é uma força massiva. Nós temos que estar coeso ali, ligado, para que provavelmente teremos uma Angola melhor. Certo? É mais ou menos isso. Isso é que é a reeducação social, é integrar toda a juventude numa só reeducação. Certo. E como é que o doutor avalia a educação no nosso país? Olha, a educação no nosso país, nós ainda estamos num déficit. Estamos num déficit, isto porque em 2025 para 2026, o sistema da educação registrou 10,6 mil milhões de alunos dentro e fora do sistema de ensino, certo? Sendo assim, isso é um trabalho mútuo. Isso temos a ver que a parte da pandemia também afetou alguns alunos que ficaram fora do sistema de ensino, certo? Sendo assim, o governo não teve uma massa taxativa de 2023, 2024. Então, a abordagem que nós vamos fazer cá é de 2025 a 2026, que foram ingressados 9,6 mil milhões de alunos no sistema do ensino básico pela primeira vez. Estamos a falar do básico e do secundário. Certo? As razões dessas é que isso é um trabalho que ficou para indo trabalhando, e normalmente nós estamos com um programa de sociologia educacional não só nas zonas urbanas, também estamos nas zonas rurais.
Então, o papel de um sociólogo educacional é educar dentro e fora das comunidades. Certo? É mais ou menos isso. E fora das comunidades está a se fazer sentir mesmo? Olha, provavelmente tivemos uma campanha há pouco tempo nas mediações de Catete. Ainda temos crianças fora do ensino, do sistema do ensino. E então é um trabalho que está a se fazer, o governo está a fazer um trabalho, mas às vezes ainda há críticas. E eu sou de opinião que, em vez de criticarmos, devemos ajudar. Certo? E normalmente nós estamos a ver que ainda tem pessoas que criticam que o governo não trabalha, que o governo não tem crianças fora do ensino. Sim, é bem verdade que tem crianças fora do ensino, do sistema do ensino. Mas razões dessas, é preciso que nós trabalhamos, né? Vamos trabalhar todos juntos. O governo sozinho não consegue. Por isso é que tem as ONG para ajudar nesse protesto, nesse trabalho, porque o trabalho não é só do Estado. Porque se nós estarmos aqui a criticar o Estado, em vez de nós criticar o Estado, devemos ajudar. Percebes? Nós fazemos, às vezes, um trabalho voluntário. E o sociólogo, às vezes, faz um trabalho voluntário dentro e fora das comunidades, assim como o jornalista Caro me fez a pergunta. Mas, realçando aqui um tema muito preponderante que acabaste de afirmar agora, é que o nosso sistema de ensino ainda não é aquele que Angola deseja. Ou seja, no ranking de África, nós ainda estamos em déficit de qualidade. Estamos em baixa qualidade. Em baixa qualidade. É preciso trabalhar muito. Mas além disso, de muito trabalho, né? Qual é a solução mais eficaz? Olha, a solução mais eficaz é formar professores. Formar professores capacitados. É bem provavelmente que em Angola temos professores capacitados, sim, mas poucos. E com poucas qualidades. O sociólogo está ali, um dos melhores sociólogos foi Kevin Dark. Kevin Dark escreveu, e ele tem um livro que eu gosto muito de ler, normalmente. Eu já li todos os livros de Kevin Dark, mas um dos livros que me chamou a atenção é o Suicídio. É o Suicídio. Um dos livros de Kevin Dark diz que o suicídio parte da base social, ou seja, a desigualdade social causa vários suicídios. É isso que estamos a ver atualmente, né? Jovens a se enforcarem, jovens a se matarem, porque provavelmente eles querem atingir uma meta. Ou seja, o grau de desigualdade que existe atualmente causa muitas frustrações nos jovens. Kevin Dark escreveu que para termos um nível social, tem que haver desigualdade social. Ele, no livro dele, Suicídio, diz que a frustração é uma das bases que causa suicídio. Então, nós estamos a falar de frustração, estamos a falar de jovens. Se nós temos aqui 50% da juventude angolana, muitos deles já suicidaram, são por pensamento de atingir metas. E não conseguem atingir metas. Causam nisso e muitos acabam se suicidando. Muita juventude quer ter um patamar alto, não consegue. Ali acaba de tirar-se a vida. É por ali, nos livros de Kevin Dark, o suicídio é um dos melhores sociólogos da história da sociologia educacional. Certo? Mas também teve outros que, após a morte deles, foram desenvolvendo a sociologia educacional. E dentro desse tema, como é que o doutor vê o aumento da prostituição no nosso país? Olha, abordando no tema da prostituição no nosso país, é uma lástima. É uma lástima. O jornalista não vai só distante. Se eles aqui para cá, estamos a falar de Viana, bem próximo, a prostituição está à beira das portas. Ou seja, as mães agora obrigam as filhas a irem vender-se os seus corpos para engadalhar fundos para comerem. Olha, atuando neste tema mesmo sobre a prostituição, do jeito que o
nosso doutor está a frisar. E já ouvimos também dizer sobre a mesma situação, que agora as mães estão a obrigar as filhas para ir em locais deste gênero. Então nós estávamos a debater, estávamos a pensar que isso aqui é uma mentira. Então é verdade. Verdade, isto é verdade. Eu me deparei durante o percurso desta semana com miúdas aparentemente ter 15 anos a prostituírem-se. Só que a prostituição tem um padrão. Tem de nível alto, tem de nível médio e tem de nível baixo. Existe prostituição de 200 mil kwanza, existem mulheres com 20 mil tateira na cara. Ou seja, o governo há de criar aqui e reintegrar a sociedade, reintegrar esta juventude dentro da sociedade. Nós estamos a ver que a juventude vive num momento desocupacional, ou seja, 50% dessa juventude, muitas fazem por isso por falta de ocupação, desemprego. Ali, mulher não aguenta fome, que a prostituição tem níveis. Tem padrões. Normalmente as meninas agora não se prostituem a olhos nus. Elas criaram grupos de WhatsApp. E lá tem preços por metas, por nível. Nos grupos de WhatsApp, se o jornalista entrar, vai observar que tem mulheres, uma noite 65 mil, tem mulheres de 40 mil, tem mulheres de uma rápida 20 mil kwanzas. E com sexo anal, um outro preço. Quer dizer, elas encaram isso como um meio de sustento. Elas encaram isso, umas são não meio de sustento. Eu não digo meio de sustento, mas eu digo que é um ciclo vicioso. Porque nós temos meninas atualmente vivem vidas luxuosas no mundo de prostituição. Muita prostituição no país. Quer dizer, eu por mim, deverá se criar aqui, dentro do aparelho do Estado, dentro da DIP, que é um Departamento de Ilícitos Penais, e dentro do SIC, que é um dos serviços de investigação criminal, deveria se criar mais outros serviços lá dentro, para resgate de prostitutas, ou seja, entrarmos nos grupos do WhatsApp e resgatar essas miúdas e lhe reintegrar na sociedade. Certo? Para mim, esse é a única via que devemos seguir para educar a nossa sociedade. E então, é o Estado. Só que é a fome. Sim, ouve-se que é fome, tudo bem, mas agora eu já não digo fome, também fala-se mesmo de um meio de sustento. As pessoas agora olharam a prostituição como um meio de sustento. Nós não estamos só a falar em mulheres A, também estamos a tratar de mulheres Y, que são mulheres casadas. Até as mulheres casadas atualmente também prostituem-se. Mas só que elas prostituem-se de uma maneira mais formal, certo? De uma maneira mais formal, que não é do gênero e que é muito visto. Agora, essas meninas do grupo do WhatsApp, ali, se o cara jornalista aí para aqui, para as mediações estamos a falar aqui da cidade da China, é tão próximo. Lá temos prostitutas de luxos. Lá te vais encontrar chinesa, brasileira, angolanas, e vais encontrar vários tipos de países lá, várias gerações, a fazer prostituições. E essas jovens, o Estado não arrecada nenhum valor com essas prostituições dessas jovens. Há países que a prostituição paga-se. O Estado arrecada fundos. Essas casas de prostituições que estamos aqui a dizer, há casas de prostituições que não paguem nada, o Estado não arrecada fundos ali. Se nós irmos num país, eu vou dizer aqui países próximos de línguas portuguesas, estamos a falar de Brasil, aqui próximo, estamos a falar de Colômbia, estamos a falar outros países dos outros mundos, há prostituições lá, tem casas apropriadas,
Quando o jornalista tiver necessidade biológica, se dirige para lá e vai encontrar um determinado quadro, vai escolher a prostituta que você queres, vais indicar o teu número e vais saber lá do preço, vais pagar, cobres a tua necessidade biológica e vais para a tua vida. Mas o Estado arrecada fundos lá, elas pagam uma taxa. O que as famílias e as escolas podem fazer para prevenir essa realidade? Olha, a realidade já está nua e crua. Essa realidade praticamente é nua e crua. E o Estado é um trabalho contínuo. Isto é um trabalho contínuo, não é um trabalho para um estalar de dedo, ou um dormir e acordar e eliminar a prostituição. Porque a prostituição é tipo bandidagem. A prostituição é um filho teimoso. É um filho que você lhe fala, não faz isso, mas ele amanhã volta a fazer. Ou seja, uma filha que está habituada a fazer prostituição, uma menina que já caiu no mundo da prostituição, para lhe arrecadar não é fácil. Porque a prostituição agora na igreja, agora não está só no mundo, na sociedade em si. A prostituição agora também está nas igrejas. A prostituição saiu do mundo, agora está na igreja. É verdade. Percebe-se? Nós na igreja, só que as nossas irmãs das igrejas usam saias compridas. Quer dizer, elas estão aí na igreja a louvar a palavra do Senhor, mas de tarde como sair, ela é uma outra pessoa. Ou seja, em vez de buscar a palavra do Senhor, ela vai aí para atrair mais a olhos de um irmão. Elas agora não têm, recebem prostituir-se. Então isso é um trabalho mútuo, isso é um trabalho de todos nós. Isso é a sociedade em si que tem que estar inserida. Por quê? Porque um marginal com uma prostituta não existe diferença. Não existe diferença. Não existe diferença a todo custo. A prostituta não entra num terreno sem arrecadar dinheiro. Ou seja, uma mulher prostituta já tem um vício determinado. Você lhe leva num determinado bar, onde come-se, bebe-se. Ela mesmo contigo a comer, ainda consegue fazer olhos bonitos na pessoa singular. Certo? Então, é um trabalho que apelamos aqui pessoas. Eu sei que o Estado é uma instituição forte e está a ouvir aqui o meu apelo. E aqui, dentro do aparelho DIP e dentro do aparelho SIC, cria-se mais uma instituição lá dentro. E para eliminarmos, porque agora a prostituição está no centro da cidade. Miúda chama homem, moço. Quer dizer, eu olho para aquilo e eu deito lágrimas. Deito lá, porque não é isso que Jesus cria. Não é isso que Jesus, como ungiu ou fez a mulher, fez o homem. Ele dividiu, cada mulher terá o seu homem, cada homem terá a sua mulher. Mas parece que cada mulher tem 10 homens, cada homem tem 30 ou 40 mulheres. Estamos numa sociedade que nós próprios não teremos como depois acudir a essa situação enquanto não pegarmos agora. O estrangeiro sai do país dele, vem para aqui, ele consegue perceber que a Angola existe prostituição facilmente. As nossas irmãs já têm filhos chineses, já temos aqui filhos brasileiros, já temos aqui filhos de umas outras gerações. Percebes? Isto por intermédio de quê? Reintegração social. O sociólogo educacional vem para também intervir nesse lado. Mas às vezes isso não basta. É preciso que o governo estende a mão, ajude-nos a trabalhar nesse. É uma lastimidade, é uma lástima. E como é que o doutor encara a diversidade sexual e o respeito entre as pessoas? Olha, a diversidade sexual é um tema muito preponderante que o Carlos jornalista tocou. Normalmente, os homens agora chamam de heterossexual, e digo assim, né, números de paninas. Eu não chamo gay porque gay é um nome bonito. E chamar alguém de gay parece que eu estou a dar elogio. Então, não deveria chamar de gay a ninguém, eu chamo paninas. É um nome que nós atualmente chamamos, eu digo isso. E normalmente
David Arkin escreveu no livro dele Suicídio, e ele diz que a desigualdade social é um dos fatores preponderantes no suicídio, certo? Então, os nossos irmãos Panina, porque eu não digo gay, eu digo mesmo Panina, os nossos irmãos Paninas, agora também prostituem-se. Então, esse grau de desigualdade social é uma das bases fundamentais da prostituição masculina. Eu não digo heterossexual, está lá escrito, né, nos dicionários heterossexual, mas eu digo mesmo Paninas. Isto por quê? As mulheres atualmente, umas optaram por ser lésbicas. Namoram mulher por mulher. Os homens atualmente optaram por namorar homem em homem. E nós veremos, quer dizer, o governo encara isso como uma coisa normal. Tem de combater isso. Existem países, desculpe cá, existem países que esses sexos, essas pessoas de sexos diferentes, ou seja, homens que querem ser mulher, mulheres que querem ser homem, não existe. E nem podem existir. Por quê? E nós encaramos isso como uma coisa normal. Eu não digo isso que são... Normalmente nós estamos a atravessar, daqui a 10 anos, não sei o que será com esse país. Não sei o que será. Então, é preciso que todos aqueles indivíduos que atualmente se intitulam sexo masculino, mas se intitula sexo feminino. Sexo feminino quer também outra do sexo feminino, quer dizer, até tem nomes bonitos, as lésbicas querem mulheres iguais, homens também querem homens iguais. Então, eu não opto muito por questões passionais, não. Isso são desigualdades também social. A outra tem, como ele adquiriu, como conseguiu. Tem homens que atualmente só querem mesmo se envolver com homens iguais. Eu não sei se tornou-se um pacto, mas aqui no nosso país, Angola, eu digo isso em particular, parece que agora é uma febre. E os homens a quererem se relacionar com homens iguais. E depois se intitulam os nomes bonitos, sou heterossexual. Mas qual é o ponto que a gente reconhece que este método é um pacto? Eu digo um pacto por quê? Porque não é normal um homem se envolver com um homem igual. Então, um homem com a consciência sã vai deitar no ano do seu irmão igual. Eu não aprovo isso. Isso é um dos fatores que temos que apegar. A sociedade está doente. Eu digo, isso é uma doença psicológica. A sociedade em si está doente. Então, é normal você, com a consciência sã, baixar a calça do outro, introduzir o teu pênis no ano do outro. Nós, noutra hora, chamávamos, me lembro como eu tinha, se não estou em erro ali, 7, 8 anos. Nas escolas abusávamos de Zé Maria. Certo. Nós falávamos Zé Maria, noutra hora. E naquela altura, nós vinhamos que a reeducação social estava mesmo nas escolas, porque quando você vinha com saia na escola da tua irmã e ex-homem, o professor te mandava voltar. Quando você, mulher, vinha com calça, até havia escola, vinham umas escolas, não estou só a falar de escolas de madre e de padres, havia escolas essas que eu via lá na minha terra onde eu nasci, porque eu sou natural de Benguela, eu nasci numa terra que normalmente, lá nós crescemos num bairro que fomos educados de uma maneira diferente. E havia escolas que não permitiam entrar calças. A mulher vem mesmo de saia ou vestido. Ou seja, até obrigavam-nos a pôr panos. O homem tinha que vir mesmo de calça, calções não entravam, até nem chinelo. E nós crescemos naquela. Eu tenho uma educação do berço, que eu vi estocar. Mas o que eu estou a ver agora, que diz o famoso século XXI, que é a qual onde eu pertenço neste século, o que eu estou a ver agora não é fácil. Nós estamos se a posicionar numa sociedade que está difícil. Muito difícil. E não sei onde estamos a levar esse país. Não sei mesmo.
E o doutor já teve uma experiência de vivenciar a realidade de outros países? Já, Que, já, há países pior que Angola, que a prostituição é pior que Angola, mas o Estado arrecada bens, porque essas e esses prostitutas. países, o doutor já esteve lá ou Yeah, eu pensou tive o que... prazer de viajar a alguns países. Yeah, para não cá passar publicidade, eu passei em alguns países que normalmente as prostitutas são cobradas alguma taxa adicional. Ou seja, essas prostitutas que vivem nos grupos do WhatsApp, que atualmente elas sobrevivem disso, o Estado não arrecada nada. O Estado não arrecada nada, mas ela por dia, em locais, ou em sítio, ou em clientes que ela vai gandalhar, ela poderia ter metido por ali. Tem prostituta, e eu falo isso com provas, tem prostituta que por diariamente podem tirar 150, 200 mil. O que o Estado arrecada dela? Nada. Nada. Mas há de criar um trabalho passivo, eu digo mesmo passivo, porque isso é paciência de todos, não só do Estado. Né? Nós, como estamos a falar, é um trabalho que nós temos mesmo que está envolvido a sociedade em si. Então, nós não estamos aqui a aconselhar que as nossas irmãs não podem fazer isso, porque às vezes é um meio recurso dela. E tem prostitutas, nós temos a falar pessoas que se formaram nas prostituições, há mulheres que atualmente hoje vivem e deixaram dessa vida, formaram-se ali. Então, se é um emprego para que as pessoas trabalham por ali, são trabalhadoras de sexo, se assim não estiver em erro, e até estão em quase todo mundo, isso não digo só Angola, em todo mundo vive essa prostituição. Então, se o governo pretende que isso seja um trabalho, que reconheça esse trabalho. Entramos no outro grupo do WhatsApp, recolhemos essas nossas irmãs, para não lhe pôr só na cadeia, que a vezes não tem ninguém nada que vai lhe dar. Então, vamos, se é possível registrar esses números, índice de mulheres que fazem prostituição, para que nós crie um determinado local onde elas se dirigem, para elas ficarem, fazer esse trabalho, melhor. Porque agora o salário já não está a chegar em casa. Não está a chegar. O salário não chega em casa, fica no meio da via, coisa nossas miúdas. Agora que está se a utilizar mais um canal agora, que miúdas do mundinho, os 100 mil kwanza, eu que ganho 100 mil, por exemplo, ou 200, não chega na minha casa. Mas aí de perceber que ainda temos boas mulheres, né, que respeitam seus valores, agregam valores cívicos, social, que por nada elas não vendem o seu corpo. E essas mulheres eu de tiro o chapéu, respeito, e nelas mereço uma salva de palmas, se assim deve-se assim E, doutor, dentro da reeducação social, como evitar a frustração dos jovens formados que continuam desempregados? Jovens formados que continuam desempregados. Como reeducar essa juventude? A juventude, atualmente, a frustração é mesmo o próprio desemprego em si. Num dos livros de Kerry Darkin, ele diz que um jovem desempregado, um jovem não inserido dentro da sociedade, um jovem que terminou os seus estudos acadêmicos, não tem emprego, estamos a falar mesmo de jovens informados e desempregados. O que é que esperamos desse jovem? Nós temos juristas que estão a trabalhar como uma outra profissão. Formei em jurista, mas trabalho. Quer dizer, o país também em si, há uma realidade que se vive no país que te obriga a trabalhar de uma outra forma de qualquer, para sobreviver. Percebes? Eu me formei em educação, mas vou trabalhar como pasteleiro. Eu me formei em jurista, sou obrigado a trabalhar como contabilista. Se formei, há dias estive a ver um programa de alguém que se formou na TV Zimbo, de uma jovem que diz que se formou em jurista, mas ele agora fez uma formação de recursos humanos, trabalha naquela área. Ali, normalmente, essa é a realidade do próprio país. Então, temos que saber se adaptar com a realidade do país. Jovens desempregados, que muitos também estão desempregados por vontade próprias. Nós não podemos dizer que o país não oferece condições para emprego.
Tem emprego, sim, tem emprego, mas quem sentou lá, se formou em contabilidade, se você lhe arranjar um emprego de 50 ou de 60 ou de 100 mil, nem vai querer trabalhar porque terminou a faculdade, porque ele quer um salário de alto padrão. E este salário de alto padrão não se ganha sem habilidade, ou seja, ele formou, tem a teoria, tem a prática, mas o que lhe garante que ele é um bom trabalhador, ou seja, ele é um bom contabilista, é a prática que faz o pioneiro, certo? É a prática que se torna-se um grande pioneiro. Então, nós apelamos aqui a jovens desempregados, ainda tem emprego, o governo é de que vai criar mais empregos, então que todos esses terão reeducado e nós teremos um país bonito de se alegrar, teremos uma Noruega, é só acreditar. Em África teremos uma Noruega, vamos acreditar, que país esse que estamos é rico, é muito rico e belo, tem muito para desfrutar e muito ainda para descobrir. As riquezas que normalmente o nosso país oferece são poucas, ainda eu creio que daqui a 10 ou a 20 anos vai aparecer mais recursos. Precisamos de quadro, e os quadros estão a se perder aqui, há bem pouco tempo que eu acabei de falar, no mundo dos Panina. Mas eles também, alguns Paninas, estão enquadrados no aparelho do Estado. E quero dizer que a visão do doutor, daqui a 10, a 5, a 20 anos, esse país vai estar melhor. Tenho fé que teremos um país melhor, eu tenho fé. Eu creio, eu nunca saio, eu tive viagens fora, mas nunca pensei em viver no exterior. Por mim, eu não aconselho nenhum angolano atualmente, né, no momento que o país está, ou que estamos a vivenciar, emigrar. Não. Os angolanos dizem que estão a emigrar por falta de recursos dentro do país. O país tem muitos recursos. Você se formou em contabilidade, outro se formou em formações de professores, outro é juiz, outro se formou em jurista, outro se formou. Então, nós devemos se unir e construir um só país. Construir um país. Então, para termos um país melhor, ninguém vai fazer por nós. É nós a fazer para o país. Então, eu tenho fé que daqui a 10 anos, a 20 anos, poderei já não ver, ou já estou numa fase, numa idade já que se calhar daqui a 20 ou a 30 anos, não sei o que será de mim, mas os meus netos, os meus filhos ainda vão viver uma Noruega. Eu tenho fé que teremos um país de admirar. Então é crer. Por mais de criticar o Estado, é ajudar. E não é só crítica que o Estado sofre. O Estado também merece elogio. Nós, em vez de criticar, é mais do que elogiar. Vamos elogiar os bons feitos também que o país oferece, os bons feitos que já se fez em 1975 até aqui. Muitas coisas melhoraram. Coisas essas. Que o país está onde está é porque alguém trabalhou. Então, e quem trabalhou? Os angolanos. São esses angolanos que têm que desfrutar dessa beleza. Ou seja, construímos o país com os estrangeiros. Mas os estrangeiros vêm aqui nos ajudar, eles vão. Quem fica? Somos nós angolanos. Então, é por ali. Olha, já estamos na última fase do nosso episódio. E eu creio que é um tema incrível. E qual é o conselho que o nosso doutor deixaria para a juventude que estão nos assistindo? Olha, o conselho que eu deixo para a juventude que está do outro lado, que eu tenho a dizer, juventude, nada depressa, bons momentos virão. Acreditem no potencial do país, que o país oferece, tenham calma. Desemprego, às vezes, há um ditado que diz: quem corre muito tropeça, e que adianta muito e acaba de chegar retardado ou se lesionar. Certo. Então, é um conselho que eu dou, não só para a juventude em si, mas também
epa, para mais adultos, crianças, para não se perderem, para não ficarem muito focados nos pensamentos Pensamentos negativos. Então, esse é o conselho que eu dou a toda a juventude. Trabalho, trabalho, trabalho. Acima de trabalho, ninguém irá trabalhar para ti. Ok. É isso. Uau. É tudo. E quais são as Obrigado. plataformas que o nosso doutor pode falar, as plataformas que o pessoal pode encontrar? As plataformas digitais do Dr. André José Calomino é Facebook, André José, Josimari, YouTube, vai lá, Mr. Josi, é o meu canal do YouTube, e é tudo, Ok. é tudo. Então, pessoal, ficam ligados para o próximo episódio. Obrigado. Simbora. Estamos gratos, doutor. Obrigado. Eu é que agradeço por ter me convidado Ok. e que faz isso mais vezes. Não só eu, mas também os outros convidados com as mesmas abordagens a respeito do país. Uau. Obrigado. O país agradece. Obrigado.